Olá, bem-vindo de volta ao The Crime Real. O vídeo de hoje é uma história horrível que detalha o assassinato brutal de uma mulher de 42 anos, do estado de Washington, cujas consequências deixaram uma família dividida. Parte da família acha que o homem certo foi condenado, a outra defende sua inocência. Eu ficaria interessado em saber a sua opinião na seção de comentários abaixo. Inocente? Culpado? Ou não há evidências suficientes para decidir isso? Então, vamos continuar com a história. Era sábado, 3 de dezembro de 2011. Melanie Boursier, da Flórida, ligou para o xerife em Deer Park, próximo a Spokane, Washington, pedindo uma verificação de bem-estar da filha de 42 anos, Shannon Starbucks. Shannon não tinha sido vista ou ouvida por 2 dias, algo que era muito fora do comum para ela. Apesar de a polícia ter verificado ao redor da casa de Shannon no dia anterior e não ter visto nada de preocupante, Melanie estava convencida de que algo estava errado. Naquela manhã de sábado, 2 delegados se encontraram com o senhorio de Shannon na casa e eles entraram. Eles logo pediram reforço para lidar com o que claramente era uma cena de assassinato. Shannon tinha sido claramente espancada até a morte. Ela estava nua na cama e havia sido colocada em uma posição pornográfica com um brinquedo sexual. A morte tinha sido claramente brutal e o corpo foi posicionado de uma forma que tirava toda a dignidade de Shannon e maximizava sua humilhação após a morte. O legista determinaria que Shannon havia sido estrangulada com algo macio, como uma toalha, ou por um estrangulamento com o braço. Ela sofreu ferimentos no peito que pareciam ter sido causados por uma arma de choque. Ela tinha vários hematomas, 11 costelas quebradas e um osso quebrado na região da traqueia. O legista acreditava que ela estava de bruços com as mãos amarradas durante o sofrimento. Após ser morta, Shannon foi colocada na cama com brinquedos sexuais. Um cofre de armas aberto exibia mais dispositivos sexuais. Foi determinado que ela provavelmente morreu em 1º de dezembro, mas o horário exato não pôde ser estabelecido. Subsequentemente, uma investigação sobre a vida e a morte de Shannon começou. Shannon se casou pela primeira vez há 21 anos, em 1990. Ela conheceu seu futuro marido, Clay, quando ele passava férias na Flórida, vindo do Alasca, onde trabalhava em um oleoduto. Eles se casaram em poucos meses. Shannon se mudou para o Alasca e logo eles começaram uma família. Em 2000, eles se divorciaram após 10 anos de casamento. Mas essa não foi o fim da história deles. O casal se casou novamente em 2006. Mudaram-se para Washington e fixaram residência em Deer Park. Clay continuou trabalhando no Alasca e ficava fora por semanas a fio. Isso, mais uma vez, colocou pressão no relacionamento deles e, em 2010, Shannon pediu o divórcio pela segunda vez. O casal ainda mora a cerca de 800 metros de distância. Os 2 filhos mais velhos, Austin e Blake, que já eram adultos, moravam com Clay, enquanto os 3 filhos mais novos, Logan, Sutton e Marshall, moravam com Shannon, e Clay foi obrigado a pagar pensão alimentícia e manutenção. No final de 2011, Clay estava sofrendo com uma lesão nas costas, o que o impossibilitou de trabalhar, e por isso ele teve que depender de benefícios por invalidez. Em outubro daquele ano, ele estava em atraso com os pagamentos de pensão alimentícia e manutenção, e o Tribunal Superior emitiu uma sentença de mais de $9.000 em obrigações não pagas. A decisão de cobrar esse valor resultou em Clay enviando mensagens de texto raivosas para Shannon sobre as consequências financeiras e também expressando seu desejo de passar mais tempo com os filhos e ter mais voz na criação deles. Apesar dos conflitos com Clay, parecia que Shannon estava seguindo com a vida. Ela havia voltado a estudar para se tornar assistente de dentista, onde se formou com honras.
Seus colegas a lembram como uma mulher acessível e amigável, sempre disposta a ajudar. Shannon começou a namorar de novo e se cadastrou em sites de relacionamento. Devido à sua morte brutal e prematura, os detetives precisaram investigar todos os aspectos de sua vida privada para ver se conseguiam descobrir quem era o responsável. A análise do celular dela, achado ao lado da cama, revelou uma conversa com Clay dizendo que estava com problemas no carro e que ela teria que levar as crianças para a escola naquela manhã. Havia também comunicações com pelo menos 2 outros homens, incluindo uma mensagem explícita pedindo para Shannon enviar uma foto dela posando de uma certa maneira, uma maneira quase idêntica à forma como ela foi encontrada pelos delegados do xerife. Os detetives encontraram um homem que solicitou essa foto. Tom Walker, vendedor de carros de Spokane, ficou feliz em falar com os detetives. Ele confirmou ter enviado a mensagem, mas negou estar perto da casa dela. Ele forneceu uma amostra de DNA e disse que, no dia do assassinato, estava no trabalho e em um funeral, mas sem um horário exato da morte, era difícil verificar completamente seu álibi. Outra mensagem de texto foi encontrada, na qual esse homem estava tentando marcar um encontro com Shannon na data em que ela foi morta. O homem, John Wilson, também estava enviando mensagens de uma conta chamada Apenas Curioso 06. Investigações adicionais logo revelaram que John não era quem aparentava ser. Ele havia roubado a fotografia de um médico de Nova York e estava claramente escondendo sua verdadeira identidade. A polícia rastreou os telefones que contataram Shannon e descobriu que uma ligação veio de um telefone público fora da biblioteca de uma universidade, onde havia uma câmera de vigilância. Agora eles tinham uma foto do homem que se passava por John Wilson. A partir dos detalhes no telefone de Shannon, a polícia enviou uma mensagem para ele dizendo que precisava conversar com ele. Ele entrou em contato logo depois. Ele admitiu que conhecia Shannon, mas hesitou em se identificar e parecia desconfiado de que estava realmente falando com a polícia. A polícia chamou o blefe dele. Eles disseram que precisavam saber sua verdadeira identidade, ou a foto das câmeras da universidade seria divulgada para a mídia na tentativa de identificá-lo. O homem cedeu. Ele disse que seu nome verdadeiro era John Kenline. Ele era um professor casado que estava usando um nome falso para ter um caso. Ele concordou em falar com a polícia pessoalmente no escritório de seu advogado, Roberto Cossi, pois estava preocupado com como seu envolvimento afetaria tanto sua vida pessoal quanto profissional. João contou aos detetives que tinha planos de encontrar Shannon na casa dela por volta das 10h30 da manhã, no dia 1º de dezembro. Quando ele chegou, ninguém atendeu a porta. Ele usou um telefone público e deixou uma mensagem para Shannon. Ele então passou novamente na casa dela, mas ainda não havia sinal de Shannon. Eles trocaram mensagens de texto durante o dia e combinaram de se encontrar mais tarde naquela noite, o que nunca aconteceu. Como ele veria Shannon, ninguém pôde confirmar onde esteve naquele dia. Havia 2 homens sob suspeita: Tom, que havia pedido a foto posada de Shannon, e John, que mentiu sobre sua verdadeira identidade e esteve na casa dela no dia do assassinato. Os filhos adultos de Shannon estavam preocupados que ela encontrasse um predador na internet, e seu ex-marido Clay havia repetidamente orientado a polícia a investigar os encontros dela pela internet, além do histórico do telefone e do computador. A família estava certa e foi assim que ela conheceu quem a matou. No entanto, a experiência em casos como esse frequentemente aponta para as pessoas mais próximas da vítima. Então, era de se esperar que a polícia investigasse detalhadamente o ex-marido. Já se sabia que Clay estava atrasado com os pagamentos da pensão, mas ele afirmava ter uma boa relação de coparentalidade com a ex-esposa. No dia em que o corpo de Shannon foi encontrado, ele chegou à cena do crime e, ao ser informado de que Shannon estava morta, desabou aos prantos. Embora isso fosse esperado, o choro continuou a tal ponto que o detetive achou suspeito. Clay parecia relutante em ir embora,
e continuava repetindo que a polícia deveria olhar o telefone e o computador de Shannon, pois isso lhes diria tudo o que precisavam saber. Quando lhe perguntaram onde estava em 1º de dezembro, afirmou que trabalhava em seu carro quebrado. Ele disse que tinha ido a pé várias vezes entre sua casa e o carro quebrado para pegar ferramentas ou buscar seu almoço. Entrevistas com conhecidos de Shannon mostraram que seus amigos achavam que ela enfrentava uma crise meses antes de morrer. Ela estava animada em um momento e angustiada no seguinte. Colegas disseram que às vezes ela foi vista chorando antes das aulas. Shannon tinha se convencido de que alguém estava atrás dela. A casa dela tinha sido arrombada em algumas ocasiões diferentes, mas nada de significativo havia sido levado. As coisas tinham sido mexidas. Pequenos objetos sumiam. Lâmpadas eram desparafusadas. Tudo isso faria qualquer um se sentir vulnerável, ainda mais uma mulher sozinha. Shannon achava que era coisa do Clay, mas ele descartou como ridículo, dizendo que se davam melhor que a maioria dos casais divorciados. Os comentários dele contrastavam com o fato de que o decreto de dissolução do segundo casamento deles incluía uma ordem de restrição contra ele em favor da Shannon. Clay estava proibido de perturbar a paz dela ou de ir até a casa ou o local de trabalho da Shannon. Apesar disso, e para apoiar suas alegações de um bom relacionamento de coparentalidade, Clay ia à casa da Shannon quase todas as manhãs para levar os filhos mais novos para a escola. Os irmãos de Shannon discordaram da versão de Clay. Alegaram que os 2 divórcios do casal foram causados pela infidelidade de Clay e que, meses antes da morte de Shannon, a situação piorou muito. Shannon enfrentava dificuldades financeiras e dependia da família para se sustentar, pois Clay atrasava os pagamentos da pensão. Colegas de classe de Shannon lembraram quando ela chegou à aula visivelmente abalada. Clay enviou um brinquedo sexual para ela pendurado na porta em uma sacola de presente. Shannon passou a compartilhar seus medos com amigos próximos. Ela estava preocupada que Clay fosse matá-la. Ela trocou as fechaduras da casa e não deu nem mesmo uma chave para seus filhos, caso Clay conseguisse pegá-la. Apesar de todas essas acusações, sem uma linha do tempo precisa do crime, o progresso era lento. Isso até que uma evidência inesperada apareceu. Aproximadamente uma semana após o assassinato, foi descoberto que Shannon havia ligado para o 91 na manhã de 1º de dezembro. O celular que Shannon usou não armazenava ligações para o 91 no registro de chamadas, algo que foi implementado para proteger pessoas vulneráveis, como vítimas de sequestro, e o operador do 91 arquivou a ligação de forma incorreta, o que resultou no atraso dessa descoberta. A gravação foi analisada. Ela durou cerca de 30 segundos e continha apenas um ruído estranho. Após uma análise mais aprofundada, foi determinado que o som era Shannon sendo atacada. A ligação foi feita às 9h17 da manhã no dia 1º de dezembro. Isso forneceu à polícia a linha do tempo tão necessária. Agora eles podiam revisar os álibis dos 3 suspeitos com essa informação em mãos. Tom Walker, o homem que havia enviado o pedido pela foto posada, foi confirmado como estando no trabalho no horário em questão. John Kenline, o homem com o perfil falso que havia admitido estar na casa de Shannon às 10h30 da manhã naquele dia, foi confirmado como estando em uma loja da Starbucks em Spokane no momento em que a ligação para o 911 foi feita. Enquanto isso, Clay Starbuck, que afirmou ter caminhado entre sua casa e o carro pelo menos 4 vezes naquela manhã, não pôde ser localizado em nenhuma câmera de segurança e seu telefone estava desligado durante esse período. A suspeita crescia, mas ainda não permitia prisão ou acusação. A polícia precisava de provas que ligassem Clay à cena do crime. Em 24 de janeiro de 2012, o laudo de DNA da cena do crime foi recebido. Amostras foram coletadas do corpo de Shannon, incluindo do pescoço e das unhas.
Foi encontrado DNA de 3 homens não identificados, além de DNA que poderia ser reduzido a um pequeno grupo de homens. Um membro masculino da família Starbuck. Os 2 filhos adultos de Shannon, Austin e Blake, ambos tinham álibis para a data do assassinato. Isso deixou apenas Clay, que foi preso e acusado do assassinato de Shannon em 6 de fevereiro de 2012. A mãe, irmão e irmã de Shannon achavam que ele era culpado. Eles acreditavam que ele vinha perseguindo Shannon e tornando a vida dela um verdadeiro inferno. Os 5 filhos de Shannon e Clay achavam que ele era inocente. Na verdade, eles argumentaram que era o pai deles quem vinha sofrendo há muito tempo, aguentando as inúmeras infidelidades de Shannon. Durante a investigação, veio à tona que Marshall não era filho biológico de Clay e, na verdade, tinha sido concebido após o primeiro divórcio do casal. Austin, de 21 anos, pediu a guarda dos irmãos mais novos para que os 5 ficassem juntos e lutassem para limpar o nome do pai. Os filhos de Shannon e Clay creem que o único DNA na cena era residual, podendo ser de qualquer um deles ou transferido por eles, pois todos frequentavam a casa dela. Eles também acham que a mãe levava um estilo de vida muito arriscado em seus relacionamentos online. Muito mais do que o namoro tradicional pela internet, os advogados de defesa de Clay destacaram pelo menos 10 homens com quem Shannon havia tido contato no mês anterior ao seu assassinato, afirmando que todos eles deveriam ser considerados suspeitos em potencial. Eles estavam extremamente confiantes de que conseguiriam uma absolvição para Clay. O caso foi a julgamento em maio de 2013. A promotoria descreveu Clay como ciumento, controlador, violento, em crise financeira e ainda obcecado pela vida sexual da ex-esposa. Foi apresentado como prova que ele disse a uma das professoras dos filhos que não ficaria surpreso se ela fosse encontrada com a garganta cortada. A polícia testemunhou como Clay estava excessivamente ansioso para direcionar a suspeita para um amante anônimo da internet. A promotoria disse que acreditava que Clay havia atraído Shannon para fora de casa com uma história sobre seu carro quebrado, depois invadiu a casa dela enquanto ela levava as crianças para a escola e ficou à espera para atacá-la. John Kenline testemunhou e detalhou mensagens recebidas muito após a ligação para o 911, que a polícia achava ter acontecido perto da morte de Shannon. Em uma dessas mensagens é mencionado Marsh em relação ao filho de Shannon e Clay, Marshall. O pai de Marshall pode ter usado esse apelido, mas outros homens não usariam. A promotoria também citou os resultados do DNA para colocar Clay na cena. Eles disseram que o assassinato foi premeditado e que Clay encenou a cena, para causar a máxima humilhação à sua ex-esposa. No entanto, a defesa preparou uma versão totalmente diferente dos acontecimentos, baseada no fato de que Shannon tinha um estilo de vida extremamente arriscado e buscava o perigo de forma imprudente, segundo eles, apoiados pelo conteúdo do laptop de Shannon. No entanto, o juiz decidiu que essa evidência era inadmissível, por ser muito especulativa e excessivamente prejudicial, e por isso, o júri não ouviria nenhuma das alegações deles sobre o mundo online de Shannon. Toda a defesa deles estava baseada nessa teoria, e por isso, eles tiveram que mudar de estratégia e atacar o que alegavam ser uma investigação falha. Eles argumentaram que muitas das evidências cruciais não foram coletadas ou foram coletadas e não analisadas. Por que o sangue sob as unhas de Shannon não foi testado para DNA? Se Clay usou o celular de Shannon, por que seu DNA não apareceu no cotonete usado no aparelho? Foi encontrado DNA de 3 homens desconhecidos. Por que isso não foi investigado? A quem pertencia esse DNA? Clay já havia morado na casa, então alegaram que era óbvio que o DNA dele estaria presente em pequenas quantidades. A defesa apresentou uma testemunha que viu o carro de Clay onde ele disse que havia quebrado no dia em questão, e um médico que afirmou que, devido à sua recente cirurgia nas costas,
Clay não teria força para matar Shannon, que tinha 1,78 m de altura e pesava aproximadamente 82 quilos. Clay testemunhou em sua própria defesa e se mostrou calmo e composto, respondendo a todas as perguntas que lhe foram feitas. A defesa argumentou que todo o caso foi construído com base em evidências de DNA falhas e que os detetives envolvidos só estavam interessados em Clay desde o início. Quando o júri foi enviado para deliberar, a equipe de defesa estava confiante de que Clay seria absolvido. Depois de horas, eles voltaram com o veredito. Ele foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e violação de restos humanos. Clay foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, e imediatamente começou a recorrer de sua condenação, principalmente com base no argumento de que o tribunal havia cometido um erro ao excluir as evidências sobre o estilo de vida de Shannon, que apontavam para outros suspeitos. Em 2015, sua condenação foi mantida. Em junho de 2021, o Projeto Inocência do Estado de Washington representou Clay em uma petição para testes de DNA pós-condenação. O juiz determinou que todos os critérios foram atendidos e concedeu a petição para testar evidências que ainda não haviam sido analisadas e para retestar alguns itens. Não consegui encontrar mais atualizações sobre isso e Clay atualmente continua preso. Em mais uma reviravolta de partir o coração neste caso, Lohan Starbuck, que tinha 15 anos na época do assassinato da mãe, desapareceu em dezembro de 2021. O corpo dele foi encontrado no rio Spokane em fevereiro de 2022 e não havia circunstâncias suspeitas. Sobre a morte dele, isso conclui o caso de hoje. Obrigado por ouvir o caso de hoje e também a todos vocês que gentilmente deixaram tantos comentários no meu vídeo de retorno que lancei na semana passada. Agora, só temos tempo para um rápido momento de crime bobo. Megan, da África do Sul, enviou a foto do seu lindo gato, Horace. Horace tem 9 meses e gosta de balançar na cadeira de balanço, até ele adormecer. Ele gosta de trazer presentes de fora, como elefantes ou girafas da África do Sul, mas eles não passam pela portinhola do gato. Obrigado, Megan, por compartilhar o Horace conosco. Obrigado por ouvir o The Crime Reel. Fique seguro. Até logo.